Boa noite a todos. É com muita alegria no coração, com muita satisfação poder estar fazendo o Evangelho mais uma vez essa noite. Cumprimentando a todos os amigos, companheiros, militantes dessa doutrina maravilhosa, baseada nos ensinamentos de Jesus, no seu Evangelho, na Boa Nova, né? Hoje, terça-feira, 23 de junho, véspera do dia em que se comemora São João. João, evangelista, grande discípulo e apóstolo de Jesus, filho que Jesus pediu que Maria o adotasse e pediu também que João adotasse Maria como sua mãe. Vamos então, ao iniciar o nosso Evangelho, cumprimentando primeiramente a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, esse Mestre de amor, e solicitando aos nossos amigos espirituais que possam estar nos envolvendo, nos inspirando, nos intuindo com as suas vibrações de amor, de paz, para que possamos considerar a melhor interpretação possível do Evangelho desta noite. Esta noite nós estaremos falando do capítulo 62, cujo título é Parentela, do nosso livrinho que tem servido como base para o nosso Evangelho, Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu grande amigo e mentor, Emmanuel. E Emmanuel nos traz o seguinte nesse capítulo. Parentela. E disse-lhe, sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Isso está no versículo 3º do capítulo 7º de Atos, Atos dos Apóstolos. Isso nós fomos lá em Atos, no capítulo 7, é o julgamento de Estevão. Lembrando que Estevão era o irmão de Abigail, que foi noiva de Saulo de Tarso, depois Paulo. E Estevão, então, estava sendo julgado, e Atos nos descreve o início desse julgamento, dizendo assim no versículo 1. O sumo sacerdote perguntou, as coisas são mesmo assim? E ele respondeu, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória, apareceu a nosso pai Abraão, ainda na Mesopotâmia, antes que se estabelecesse em Harã. E disse-lhe, sai da sua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Que é o que consta no capítulo 62, que Emmanuel utilizou para nos falar sobre parentela. Então, Emmanuel nos diz o seguinte, nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições da ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dioturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor,
O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Essa lição é extremamente profunda e faz com que possamos refletir sobre as suas passagens. Quando Emmanuel nos fala que nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins, o que nós podemos perceber é que, às vezes, aquelas pessoas, nossos parentes, que estão ao nosso redor, nem sempre são as pessoas com quem nós nos damos melhor, com quem existem afinidades. E ele diz que, normalmente, essas pessoas acabam se tornando inimigos quando refutam a sistemática que nós adotamos com relações às escolhas que fazemos sobre o aspecto de religião e de religiosidade. Assim é que ele sugere, de uma forma bastante didática, para nossa compreensão, nós separarmos o que ele denomina família, aquelas pessoas que nós consideramos família, e aquelas pessoas que são parentela. E ele diz o seguinte, que família são pessoas que simbolizam o laço eterno, o amor permanente. Normalmente isso nós podemos ver descrito nos vários livros, não só de Emmanuel, nos romances que ele ditou e Chico Xavier psicografou, como também nos livros de André Luiz, onde ele cita inúmeros casos de laços de família. E a parentela são aquelas pessoas mais difíceis, que muitas vezes temos dificuldade no convívio, temos dificuldade na forma com que nós interagimos com elas, e ele então denomina essas pessoas como parentela, que são exatamente as pessoas com as quais nós devemos diluir as imperfeições dos nossos sentimentos, fundindo, como ele diz, na liga divina do amor para a eternidade, fazendo com que, nessa forma, dessa convivência, dessa interação, elas possam se tornar, por atitudes de amor e de exemplificação, no amanhã se tornarem membros da família maior, como ele diz. Assim é que, a caminho de Jesus, como ele explicita, é importante que nós lembremos, né, de abandonar as maledicências, ou seja, evitemos críticas, porque a crítica destrói, evitemos os comentários, evitemos os distanciamentos. Se são membros atuais da nossa família, mesmo que nós não consigamos interagir de uma maneira bastante harmônica, que possamos dar o exemplo do bom comportamento, das boas palavras, dos bons pensamentos, que possamos exemplificar
dentro dos ensinamentos de Jesus. Porque o exemplo é a maior atitude e é a maior possibilidade de nós resgatarmos essas pessoas para junto de nós, tornando-se realmente membros familiares através do amor. Assim é que possamos dissipar incompreensões e, como diz Emmanuel, pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer nessa exemplificação. Porque assim nós, aprendizes, fiéis aos ensinamentos de Jesus, estaremos convidando essas pessoas, sem sequer, inclusive, utilizar de palavras, mas utilizando os nossos exemplos, a participar dos direitos de uma família maior. Assim é que isto nos leva a o que menciona André Luiz, por exemplo, no seu livro Nosso Lar, quando ele cita André Luiz no encontro com a sua genitora, a sua mãe, que se encontrava num plano superior ao dele, e ela vem ao seu encontro e André Luiz pergunta sobre o pai. Onde estaria seu pai? E a mãe diz a ele que ele está num outro plano, no umbral, junto com duas outras mulheres que foram suas amantes durante a sua última encarnação na Terra. E essas mulheres estão juntamente com ele. E ele fala, e quando eu poderei vê-lo? Ele falou, olha, nós já executamos um plano reencarnatório e eu vou ajudar seu pai novamente, pois nós seremos marido e mulher outra vez nessa nova encarnação, e as duas mulheres que foram suas amantes serão nossas filhas. Então vejam que, na realidade, vai ser constituída uma família sobre aspecto consanguíneo, mas que essas duas moças serão as parentelas, né, da mãe do André Luiz e do seu pai, de forma a permitir não só que se resgate, como também passem por uma aprovação na construção de um amor fraternal, fazendo com que essas moças, que seriam parentelas durante essa encarnação, se tornem membros familiares de um amor, porque a mãe do André, ao ser mãe dessas moças, vai estabelecer juntamente com o seu marido, pai dessas mesmas moças, disseminando a condição de amante que ele foi na encarnação anterior, né? Então, esse novo casal passará a tê-las como filhas e vai estabelecer e criar um amor filial, fazendo com que saiam da condição de parentela para uma condição familiar de amor eterno. Então, esta é a grande beleza da encarnação. Esse é o grande motivo porque muitas das vezes nós nos encontramos com pessoas difíceis no nosso seio familiar. Como diz Emmanuel, essas pessoas são o cadinho, né, que fazem com que nossas lutas possam ser travadas, nossas diferenças possam ser abolidas, né, fazendo com que possamos diluir as imperfeições e os sentimentos, como ele diz, fundindo-os na liga divina do amor. Mas eu queria me reportar nesse instante ao que nos diz Emmanuel no seu livro Consolador, também psicografia do Francisco Cândido Xavier, naturalmente, né, e ditado, ou melhor, respondido por Emmanuel,
Como curiosidade, fica aqui a informação de que o livro Consolador é constituído de 413 perguntas, se não me falha a memória. Perguntas essas que foram elaboradas pelos componentes, pelos trabalhadores que militavam juntamente com Chico Xavier, em São Leopoldo, e foram realizando uma série de perguntas sobre a doutrina. E foi perguntado a Emmanuel se ele poderia responder. Ele falou: responderei, coloquem-a numa ordem, né, de tal maneira classificando em perguntas científicas, sociológicas, enfim. Selecionem as perguntas e organizem, e eu as responderei. E foi dessa forma que nasceu o livro Consolador. E falando sobre encarnação, sobre família, tem duas perguntas que eu gostaria de trazer a todos. A primeira, falando sobre esse aspecto reencarnatório, a primeira pergunta consta lá no livro Consolador, de número 179, e a pergunta é a seguinte: no capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? E Emmanuel nos responde: o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando as entidades não possuem a indispensável educação para manejar suas próprias faculdades, ou em consequências de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então, lembrando do exemplo citado, no caso da mãe de André Luiz, vejam que, como ela já era e é um espírito já com certa elevação, foi um compromisso livremente assumido para que pudesse ajudar outras almas. Assim como existem as encarnações compulsórias, para aqueles espíritos que ainda não têm o devido discernimento para saber como executar a sua próxima encarnação. A outra pergunta que é interessante é a número 347, do mesmo livro, que nos fala o seguinte: a Terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração? E Emmanuel nos responde: a Terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. As almas que aí se encontram em tarefas purificadoras muitas vezes colimam o resgate de dívidas assaz penosas. Daí o motivo de a maioria encontrar sabor amargo nos trabalhos do mundo, que se lhes afigura rude penitenciária, cheia de gemidos e aflições. A verdade incontestável é que os aspectos divinos da natureza serão sempre magníficos e luminosos, porém cada espírito os verá pelo prisma do seu coração. Mas, na dor como na alegria, no trabalho feliz como na experiência escabrosa, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação
um processo de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus aos seus filhos no caminho do progresso e da redenção. Então vejo que, na realidade, o fato de nós encontrarmos parentela, como classifica Emmanuel aqui, ou seja, aqueles irmãos, aqueles parentes, aquelas pessoas mais difíceis que fazem parte da nossa família carnal, é a oportunidade que todos nós temos de, como diz Emmanuel aqui nessa resposta à pergunta 347, é a oportunidade que Deus, através da sua misericórdia e da sua compaixão, nos concede para que possamos percorrer o caminho do progresso e da redenção. E o que é redenção? Redenção é libertação. É a libertação dos nossos problemas, é a libertação dos nossos equívocos cometidos em encarnações anteriores. É a possibilidade que nós temos do novo aprendizado, para que possamos não errar novamente, para que possamos fazer certo. E em fazendo certo nos sentimos felizes, nos sentimos inteiros. Porque o mais importante é que nós, toda vez que não estamos em sintonia ou em harmonia com os ensinamentos de Deus, trazidos por Jesus, através do Evangelho, da Boa Nova, nós nos desarmonizamos. E muitas das vezes acabamos nos afastando de Deus. Então é necessário que nós busquemos, que nós nos aproximemos novamente de Deus. Buscando o quê? Exatamente o progresso espiritual e a nossa redenção, ou seja, a libertação dessa situação que a consciência nos coloca por sabermos que tivemos errando ou errados. E é importante nós esclarecermos também o seguinte: se nós voltarmos lá no livro Gênesis do Velho Testamento, é bom que fique claro que Adão, quando se escondeu no paraíso que Deus havia lhe concedido, para que ele reinasse no paraíso e dominasse sobre todas as coisas, sobre todos os animais, e desse nome aos animais e às coisas, sem que ele precisasse obter o pão com o suor do seu rosto, ou que Eva pudesse parir sem sentir dor, esse castigo não foi por causa da união sexual entre Adão e Eva. Foi por causa da desobediência de Adão em relação ao que Deus tinha solicitado, para que ele não comesse do fruto da árvore da vida. Então não foi pelo fato de eles terem feito uma união sexual, mas sim pelo fato de ter desobedecido à ordem do Pai. E toda vez que nós desobedecemos ao nosso Pai, nós nos sentimos culpados e ficamos aflitos no sentido de procurar a nossa redenção. Ou seja, nos libertarmos da escravidão que nós mesmos criamos com os nossos erros. Por esta razão, que a parentela presente em nossas famílias, presente no nosso lar, é a oportunidade que todos nós temos de executar a nossa redenção, porque com a misericórdia de Deus, nos fazendo esquecer o que fomos em outras encarnações, ou a quem nós ferimos no passado, estamos tendo no presente a oportunidade de corrigir,
de acertar, de perdoar, de melhorar, de engrandecer, de exemplificar, para que possamos todos nos libertarmos das mazelas que um dia equivocadamente cometemos. Então vamos finalizando o nosso evangelho por aqui, solicitando que reflitam um pouco sobre a parentela que todos nós possuímos, para que essa mesma parentela possa se tornar irmão e grande membro da nossa família, não só carnal quanto espiritual, sendo agregada por amor. E ao encerrar este evangelho de hoje, vamos, logicamente, fazendo as nossas vibrações, costumeiramente, pedindo aos nossos irmãos e amigos do plano espiritual, rogando a Jesus, nosso Pai, e a nosso Pai, que possamos todos sermos envolvidos por essa luz brilhante, plena de amor, que vai envolvendo todo o nosso planeta Terra. Que a sua misericórdia, a sua compaixão, Pai, possa adentrar a todos os corações, levando a essa humanidade toda aos objetivos por vós designados, para que através dessa pandemia possamos não só nos libertar, mas crescer, aprendendo a lição que está contida nela. Vamos vibrando por todos os países, principalmente os que se encontram em conflitos, vibrando pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, por todos os seus políticos, governantes, servidores públicos, para que a correção, para que a ética, a moral esteja sempre presente nas suas atitudes, nas suas condutas, em benefício do nosso povo. Vibrando por todos os idosos, por todos os nossos jovens, por todas as crianças, principalmente as abandonadas na rua, vibrando por todos aqueles irmãos que se encontram internados, doentes, nos hospitais psiquiátricos, pelos seus familiares, levando o consolo, a certeza de que tudo passará e que nada acontece sem o amor de Deus estar presente. Vibrando pelos nossos irmãos encarcerados, que a luz do conhecimento, do amor de Jesus possa adentrar os seus corações. Vamos vibrando também pelos nossos lares, muita luz, muita saúde, muita paz, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos desafetos. Vibrando também por aquele problema particular que cada um de nós possuímos. E vamos nesse instante buscando aquela vibração de muito amor, de muita luz, que vamos entregando nas mãos dos nossos amigos espirituais, para que possam conduzir as pessoas e os locais considerados por eles os mais necessitados. Que assim seja, graças a Deus. E vamos então encerrar o nosso evangelho de hoje, deixando aqui um grande abraço a todos, muito amor, com muito carinho, e que a luz de nosso Pai e de Jesus possa nos envolver,
hoje e sempre, fazendo com que tenhamos uma linda e maravilhosa semana em proveito de todos nós. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.